Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está demais em voga, sendo debatido aí nos principais veículos de comunicação, rendido muito debate no meio jurídico e principalmente dentro dos médicos veterinários, entre os médicos veterinários também. Hoje nós vamos falar sobre transportes de animais domésticos em aeronaves. Para me ajudar nesse assunto, tenho dois convidados aqui comigo, a doutora Helenita Siscon, médica veterinária, e também o doutor Gilberto Minzoni Júnior, advogado especialista em responsabilidade civil. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Vamos lá, doutora, vamos começar explicando, para quem nos acompanha, quais são os riscos hoje, ou os principais riscos de um animal ser transportado numa aeronave, seja na parte de bagagem ou seja ali junto com o tutor dentro da aeronave. Então, existem 3 pilares que a gente tem que se preocupar. O primeiro deles, a saúde do paciente. Se esse animal está com a saúde plena, se ele foi condicionado para uma viagem de poucas ou muitas horas e se a pessoa responsável por transportar, a companhia aérea, por exemplo, ela tem total noção do que está dentro do manual da IATA, que é a Bíblia da aviação. Isso são coisas que a gente tem que se preocupar. Obviamente que se você for viajar com o teu cachorrinho hoje e você for passar com uma consulta comigo, eu tenho uma viagem para amanhã, emergencial. Eu, Helenita, não vou te liberar para viajar amanhã. Mas isso é algo meu, prerrogativa minha. Eu vou pedir todos os exames para que eu tenha certeza se o teu cachorrinho está bem para voar, ou em cima ou embaixo. Porque, tirando a questão da saúde, que é o que a gente está falando, você não tem como fazer uma viagem no dia seguinte. Você tem que programar, ainda que seja em território nacional. Por quê? Se o seu cachorrinho for em cima com você, os pequenos, como as companhias aceitam, tá tudo bem, ele está com você e tá tudo certo, sem estresse. E se ele for embaixo, como foi o caso do Joca? A gente não sabe se o Joca teve um treinamento para isso, se ele foi condicionado 1 hora por dia na caixa, até dar o total de horas. Porque não tem essa questão de, ele foi treinado ou testado para voar 2 horas. O cachorro não tem um relógio biológico e fala, deu 2 horas, agora eu vou barbarizar. Não tem isso. Então, ele tem que ser treinado. É um cachorro que estressa, a gente já estressa dentro da aeronave. Imagina um cachorro lá dentro do porão, sem a presença do tutor, sozinho. A gente não sabe se esse paciente estava com o estômago cheio, a gente não sabe se esse paciente tinha exames cardiológicos para poder viajar, se ele teve um aumento de pressão arterial a ponto de ter um acidente vascular, ou se ele teve uma queda disso a ponto de não perfundir os órgãos. A gente não sabe se ele teve um processo de internação, calor intenso. Então, a gente tem que se resguardar de tudo isso. E o mais importante, que isso a gente não tem, é que em cada aeroporto, o destino desse paciente tenha que ter um médico veterinário para avaliar esse paciente, avaliar os parâmetros, ver se esse bicho está bem, temperatura, aferição de pressão arterial, oferecer água. A gente não sabe se esse bicho tomou água quando ele voltou para São Paulo, que ele foi pro voo, ele estava no voo errado, era para ele ir para o Mato Grosso, ele foi parar em Fortaleza. Alguém tirou esse coitado desse cachorro de dentro da caixa de transporte para fazer xixi? Alguém ofereceu água para ele? Aonde ele ficou? No calor intenso? A gente não sabe disso. Então, esses são os cuidados. Saúde plena, o condicionamento, se o animal vai embaixo, ele tem que ser condicionado. E a prestadora de serviço ter na íntegra esse manual da IATA. Doutor, agora a doutora trouxe para a gente aqui uma série de pontos que dizem respeito a haver uma regulamentação específica, uma legislação específica com alguns itens que a gente não tem hoje, que simplesmente não são previstos. Não existem normas, embora exista esse manual da aviação que vocês já comentaram. E aí, como fica essa questão? É difícil, né? A gente peca realmente por uma regulamentação mais específica, tá? A gente é notório aí no mundo inteiro que os animais hoje viajam muito, né? São ali filhos realmente das pessoas. O animal hoje ele não é mais aquele animal que fica da porta para fora para guardar a casa, e sim faz parte da família. Então nós temos aí hoje no país 150 milhões de animais e cada vez mais teremos animais também. E eles têm que ser tratados como seres vivos e não como objeto. O animal hoje, na nossa legislação, é tratado como objeto. Ele é um objeto que vai na bagagem ou vai no colo
com algumas resoluções da ANAC, tem uma recentemente de 2023, que trata do cachorro emocional, que trata do cachorro que viaja junto com o seu tutor, que o tutor precise, que tenha alguma necessidade daquele animal, mas nós não temos uma regulamentação do transporte de bagagem. As nossas prestadoras de serviços, elas não temem nenhuma sanção por não ter uma regulamentação ali embaixo. É uma terra de ninguém, né? O setor de bagagem hoje do país. Você vê tráfico de drogas. Então, como que o animal passou de um lado para o outro? Não tem essa regulamentação. Temos alguns projetos importantes. Tem um projeto do deputado Márcio França, muito importante aqui na Lesp, que tenta fazer essa regulamentação estadual, né, das companhias aéreas. Temos que colocar essas prestadoras assim embaixo da lei, né? Tem que ter punição, tem que ter fiscalização. Elas têm que começar a olhar o consumidor, porque nós somos consumidores e nós temos nossos direitos, né, constitucionais. O consumidor aí tem um direito constitucional de proteção, tá? Então, falta realmente uma regulamentação municipal, estadual, federal, e a responsabilidade civil está aí. As empresas são responsáveis pelo transporte dos animais. São responsáveis. No momento que ele entra na aeronave, ela é responsável por tudo o que acontece com esse animal. Isso é um princípio constitucional nosso, do consumidor. Mas falta ainda o quê? Especificar como que o animal vai ser. Temos aí o Código Civil novo, né? No anteprojeto, já temos um capítulo só de animais. O animal não vai mais ser tratado como objeto, ele vai ser tratado como um ser vivo, que tem sentimentos, que tem ali o teu sangue correndo nas veias e que pode detectar assim, qualquer tipo de estresse emocional, né? Nós temos diagnósticos de estresse, diagnósticos de depressão, diabetes de cachorro. De convulsão. De convulsão. Pacientes que vão entrar em crise convulsiva. Não fazendo assim um advogado, vamos fazer o advogado da companhia. Eu vou investigar esse animal. Se eu sou advogado da companhia aérea, eu vou investigar esse animal. Esse animal foi corretamente também vacinado? Ele foi colocado numa caixa que era o tamanho realmente dela, que estava prevista no manual da IATA, que a caixa tem que ter certa espessura, que o cachorro tem que dar uma volta dentro da caixa, que tem que ter água. Foi feito isso? O tutor teve essa cautela de pegar uma documentação, de pegar um veterinário realmente que faça um hemograma completo, faça isso, sabe? Isso aí virou, gente, é um ser vivo que está viajando ali. Não é um vaso, não é uma mesa, né, que pode quebrar, quebrou frágil. A nossa mala minha mala já chegou várias vezes arrebentada, né? Eles pegam e fazem assim. Quem disse que não pega e faz o cachorro assim? Deveria ser seguro. Na verdade, assim, se você for... se você tem conhecimento fora, em outro país, por exemplo, regulamentação maior lá, quando você vai para os Estados Unidos, uma documentação maior lá é diferente, do que aqui no país. É diferente, por exemplo, se eu embarco um paciente para os Estados Unidos e esse paciente nunca esteve nos Estados Unidos, então o que ele tem que fazer? Nas normas de lá, americanas, do CDC. Não, para a gente ir para lá já é difícil, né? Sim, o cachorro também é. E daí o que a gente tem que fazer? Implantar o microchip de identificação, tá? Esse microchip é implantado. Depois a gente faz a vacina contra a raiva, depois de algum tempo. Depois que a vacina tem 30 dias, você vai, coleta a sorologia para saber se esse animal tem título para poder entrar no país. Quando chega esse resultado, aí isso o próprio tutor, ou de repente num acordo que ele tem com a empresa que está prestando serviço, ou com o médico veterinário que está fazendo tudo, a gente encaminha isso para o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, eles devolvem o import permit. Sim, o seu cachorro pode ir para os Estados Unidos, não tem problema, ok, isso é uma opção. Quando esse tutor chega lá, o agente, o agente mesmo dali da imigração, ele olha esse papel, se ele tiver qualquer dúvida, ele chama alguém do Ministério, do USDA, para avaliar isso. Aí tem outras situações. Vamos supor que a pessoa tentou dar uma burladinha no sistema e passou. Ah, o cachorro não tem o CDC. Você tem essa opção também, de não ter o import permit. Só que quando chega lá, o animal fica em uma quarentena paga. O tutor paga uma fábula para que esse animal fique tantos dias até ele poder sair de lá e receber a vacina contra a raiva e ficar tudo bem. Tá? Observação. Então, assim, você tem muita falha, tanto no check-in. Quantas vezes eu já fui viajar
e a pessoa do check-in nem olhou minha documentação. Se eu tivesse viajado com atestado ou sanitário de outra data, teria passado. E nós não temos isso no país. Entendeu? Então, assim, falta treinamento para para essas pessoas também. Isso não é difícil de resolver. Coloca um veterinário, a companhia aérea tem que ter médico veterinário, não é a pessoa do Ministério da Agricultura que está lá para fazer isso. Eles embarcam muitos animais. Então, eles têm que ter um médico veterinário responsável no embarque e no desembarque de cada aeroporto que faz esse tipo de viagem. Nós tivemos um aumento de 300% de animais viajando hoje com seus tutores. Agora, doutor, o que a legislação prevê para que um animal viaje, embarque em uma aeronave? O que é obrigatório? O que é obrigatório é aquilo que está no nosso Código Civil e no Código de Transporte. Né? Tem o Código de Transporte da Aeronáutica que fala que a empresa é obrigada a transportar com segurança, com zelo, com tudo que ela está transportando. É uma relação, então, ali de consumo, né? Do consumidor com a prestadora. Então, o animal tem que estar vacinado, se ele vai, mas não tem a obrigação do chip, por exemplo, no país. Nós não temos uma obrigação. Nós não seguimos um regulamento, entendeu? Não existe um regulamento, é uma cartilha. Ninguém segue aquela cartilha. Existe. O manual da IATA, que ninguém segue, né? Que tem que ter as especificações, que o animal tem que estar vacinado, que tem isso, que tem aquilo, e ele é tratado como objeto. Então, ele não tem ali condições de viajar da maneira que os animais estão indo, entendeu? E com relação a porte, por exemplo, porte menor de animal pode ir junto com o tutor? Pode ir junto com o tutor. A partir de qual tamanho emocional Algumas companhias não estão aceitando mais nem os braquicefálicos, que são os cães de narizinho achatado embaixo. Não vão, por uma questão óbvia, né? Se os normais, que já têm o nariz normal, às vezes não conseguem respirar, até o Joca, a gente não sabe o que aconteceu, imagina... Mas isso criou um hábito, né? Não vem de uma regulamentação. Não. Isso foi de Na um hábito verdade, da empresa, porque aconteceram algumas tragédias e eles bloquearam isso. Sim. Agora, não seria muito mais fácil checar, fazer exatamente o inverso? Não é porque esse paciente que tem o narizinho achatado, o braquicefálico, ele tenha a síndrome do braquicefálico. Então, assim, não é mais fácil... você quer viajar com o seu cachorro? Então tá. Vamos checar tudo. Vamos passar, o seu cachorro tem uma alteração pulmonar. Aí tudo bem, você não vai colocar um cachorro com uma alteração pulmonar lá embaixo, você não sabe o que vai acontecer se ele passar mal. Ok, mas não tem um critério de avaliação para falar, o braquicefálico não viaja mais. Então é isso que falta. O que falta é o médico veterinário não só emitir um atestado de saúde, porque o atestado de saúde que ele emitiu... Tem que ter o prontuário, né? Você tem que ter o prontuário, você tem que saber se realmente esse paciente está saudável. Não é só a emissão de um laudo para se levar. A última legislação que saiu sobre o tema foi a resolução da ANAC, em 2023, né, que permite esses animais socioemocionais, os animais de serviço, da pessoa que precisa viajar com o seu animal, do animal de pequeno porte, mas ele não trata dos animais comuns, entendeu? Mas também tem que ter uma responsabilidade. Também tem que ter. Porque mesmo se houver uma regulamentação, imagina, de um paciente, seja pequenininho ou um grande, ir dentro da aeronave. A pessoa que está do lado também, ela não pode ter a viagem dela, aquele momento dela, ser algo incomodado por um cachorro, entendeu? A gente tem que ver o outro lado também. Então, se houver uma regulamentação, olha, agora os cachorros, tantos animais por voo, ou vai ter uma classe lá, pet friendly, sei lá. Hoje a nossa seleção é de 10 animais por voo só. Não adianta virar uma bagunça. Por quê? Você já pensou, se não tiver uma regulamentação? Você coloca o seu cachorro grande, que vai brigar com o pequeno dentro do avião, e aí aquela pessoa que não teve o treinamento, o cachorro não teve o treinamento para fazer as necessidades, né, naquele período, de não dar alimentação para não correr esse risco dentro da aeronave. Então, assim, precisa fazer isso tudo muito certinho para não virar bagunça, porque senão, você já pensou? Os caras vão falar, tá bom, já que é para virar bagunça, então eu não aceito mais que nenhum animal viaje. E esse não é o intuito, porque um animal pode viajar com segurança lá embaixo. Ele pode viajar com segurança, desde que seja feito esses 3 pilares: saúde, condicionamento e o manual seguido à risca.
Agora, doutor, como o senhor falou, hoje são permitidos 10 animais por aeronave. Por aeronave, sim. Né? Hoje é permitido por ANAC 10 animais por aeronave. Tem a situação que o senhor trouxe para a gente, então, desses animais que prestam serviços, então até mesmo que acompanham pessoas com algum tipo... O cão-guia. O cão-guia, com algum tipo de deficiência visual, por exemplo. Aonde ele vai nessa aeronave? Ou seja... Ele vai junto com o seu tutor. Ele vai no pé do... Junto com o seu tutor, no pé, né? Embaixo da cadeira. Então tem ali a norma. É um animal super tranquilo. Normalmente. É um animal treinado para isso. E normalmente eles acabam vendo. Se é um cachorro grande, um labrador, por exemplo, se você pega na classe econômica que não tem aquele assento que você pode esticar mais as pernas, às vezes eles acabam cedendo, né? Coloca aquele animal ali, porque ele é grande, coitado. Então ele não cabe ali dentro também. Os outros vão nas caixinhas, os menores vão nas caixinhas. Embaixo do assento da frente. Sem um custo. E como é a questão do custo, por exemplo? Para animal de serviço não existe custo. Não existe custo. Só para os passageiros normais, que a pessoa ou pode levar dentro da aeronave ou embaixo. Se ele tiver as dimensões que cabe dentro da aeronave, ele vai dentro. Ele vai lá com a bagagem, que é o caso do Golden, desses cachorros maiores. Os cachorros grandes. E esses cachorros grandes que precisam ir na bagagem, onde eles precisam ir acondicionados? Ou seja, como é essa parte da caixa? O senhor explicou pra gente agora há pouco que ele precisa conseguir dar uma volta dentro da caixa, pelo menos. Pelo menos. Isso é o que diz o código da IATA. É um código eles falam... que fala que o animal, que a caixa tem que ter certa dimensão, que o animal não tem que fazer uma circulação, tem um espaço, né, determinado, tem que ter a grade, o material, o cachorro não pode ficar apertado, ele tem que dar uma volta na caixa, pelo que eu identifiquei no manual também. Então tem que seguir algumas normas, né? E de quem é a responsabilidade? Do tutor. É ele quem compra essa caixa. E ele tem que ir atrás para ver se o que ele está fazendo é o correto. Se ele está fazendo é o correto para o animal. Ele também tem a responsabilidade, tá? Porque o que exclui a responsabilidade da empresa como prestadora de serviço? A culpa do consumidor. É a única coisa que exclui a responsabilidade da empresa. Se aí eu, como por exemplo, advogado da empresa, eu vou investigar o tutor. Ele fez corretamente os procedimentos que ele tem que fazer também? A caixa estava adequada? Esse animal tem exame para ter entrado? Não se sabe se esse animal morreu decolando o avião ou se esse animal morreu realmente lá depois de 2 horas. Perfeito. Né? Nós temos que ter essa investigação, câmeras nos aeroportos, câmeras, né, que identificam por onde esse animal passou. Eu tentei pesquisar, não vi no inquérito, não há câmeras. Doutora, a senhora comentou sobre o treinamento desses animais também, inclusive não só os que vão junto do tutor, mas os que vão nessas caixas também, inclusive fazendo uma espécie de simulação antes da viagem com esse animal em casa. Poucas pessoas que têm animais têm esse tipo de informação? Então, essa informação, hoje você até pode buscar na internet, você tem isso, mas sempre que uma pessoa for viajar, essa pessoa é leiga, ela tem que procurar ajuda de um profissional. Seja uma empresa, seja um médico veterinário que trabalhe com transporte, tá certo? Qual é a nossa obrigação? Eu, como médica veterinária, eu tenho que orientar o tutor que se ele vai fazer essa viagem, ele tem que treinar esse paciente dia a dia. Compra a caixa dentro do manual da IATA, a companhia aérea já vai ter te falado, a altura, dimensão, profundidade, o tamanho, material. Tendo feito isso, aí o que ele faz? 1 hora por dia, ele passa a colocar esse paciente dentro da caixa de transporte. Com petisco, ele vai fazer disso uma atividade lúdica, tá? Para que chegue um determinado momento... Sei lá, eu tenho paciente que em 30 dias o cara estava dormindo na caixa de transporte por 9 horas. A tutoria dormir, falava, bom, eu vou dormir, então você também vai dormir na caixa de transporte. E colocava o horário que ela estava dormindo, tudo bem, o cachorro acordou, ótimo, muito bem, obrigado, dormiu dentro da caixa. Então você pode colocar barulhos, inclusive simulando, né? Hoje você tem áudio simulando o barulho da aeronave, da turbina, do que acontece lá dentro, de mala caindo, sei lá, um exemplo, né? Para que esse animal saiba o que de repente ele tem que ficar ok, tranquilo com aquele estímulo. Mas isso não se faz em 1 semana. Entendeu? Isso não se faz em 1 semana. Agora, o animal já é treinado, ele já é um cachorro calmo. Talvez você consiga fazer um treinamento desse muito antes. Se eu colocar a minha cachorra, que é um cão pastor de Malinois, ela foi um cachorro treinado para outra aptidão. Ela era uma cachorra do exército. Se eu colocá-la dentro de uma caixa de transporte, ela se mata. Porque ela não tem esse hábito, ela nunca teve.
Então, se você percebe que ainda assim o teu cachorro não vai conseguir ficar bem dentro dessa caixa, para que você vai correr esse risco? É muito arriscado. Claro, daqui para o Rio de Janeiro é diferente de daqui para fora do país. Então, assim, não tem uma receita de bolo pronta para isso. O que existe é a relação prestador de serviço, a empresa ou o médico veterinário com esse tutor desse paciente para ir tirando dúvidas, esclarecendo. Esse paciente não pode ser sedado durante o voo, mas ele pode, durante um tempo, uma vida, enquanto ele está sendo atendido pelo médico, receber tranquilizantes para que ele comece a fazer o treinamento melhor. Tranquilizantes, a gente não está falando de sedação, ansiolíticos, tá? Se esse paciente é mais nervoso, ele pode, mas durante aqui, terra, sim, ok? Para que ele comece a gostar da caixa de transporte, ele veja que aquele ambiente é seguro para ele e que aquilo não é uma tormenta, porque senão quando ele entrar naquela caixa, imagina, entrei numa caixa, num lugar escuro, sem meus donos, o que eu vou fazer aqui? O cachorro, fatalmente, alguma coisa vai acontecer. Se ele não tiver checado, então, pior. Então, esse é o critério que deve ser adotado. Não é simplesmente a emissão de um documento para ele viajar. Esse paciente tem que ser minuciosamente checado. E a prestadora de serviço tem que fiscalizar isso. Exatamente. Ela tem que olhar, ela tem que cobrar desse animal a documentação como uma pessoa normal. Exatamente. Tá? Nós temos lá os nossos dados todos na companhia e o cachorro tem que ter os dados dele na companhia. Ele tem que saber qual é o médico veterinário dele, quantos anos ele tem. Se ele pode entrar em contato. Se ele pode entrar em contato, se ele já teve isso. Tem que ter um prontuário do cachorro. Tem que ter um prontuário do paciente. Nós temos que ter um sistema que faça essa regulamentação, né? Senão, a prestadora ela é responsável, gente. Isso não tem nenhuma dúvida quanto. É inquestionável a relação de consumo do transporte. Ela é realmente responsável, mesmo não havendo culpa, tá? Ela é responsável. Mas a única coisa que tira essa responsabilidade dela é a culpa do tutor. É se ele também não tomou os cuidados. Se ele não foi negligente. Se ele não foi negligente com aquilo que ele fez. Ou se o veterinário não foi perito naquilo que falou. Sim, se de repente o médico veterinário também não... A gente vê atestados sendo comprados por aí assim, né? A gente sabe disso. Infelizmente. Isso acontece. E um atestado não pode ser vendido. Nós temos um jeitinho brasileiro de fazer as coisas. O coisas. atestado não pode ser vendido. O atestado, você tem que dar o atestado para o seu paciente, desde que ele seja seu paciente. Não se vende atestado médico veterinário, nem atestado médico, enfim. Não me se faz um vende atestado isso. aí para ele viajar. Não é assim. Não é assim. Não é o veterinário, Óbvio, que atende ele, que atendeu conversando, eu. A gente não sabe, enfim, o que aconteceu no caso do Joca, mas a gente sabe que isso acontece. Então, quem será o culpado ou os culpados por isso tudo? A gente ainda Esse não projeto sabe. de lei, que chama Lei Pandora, é daquela cachorrinha, da Pandora, lembra? Que escapou da Gol, foi encontrada, teve um final feliz. Foi mas depois de muito tempo depois ela de foi muito encontrada, tempo, né? E nós temos aí esse projeto aí que está em votação e precisamos regulamentar dessa forma. Não só estadual, municipal também. As cidades vêm já regulamentando, assim, cachorro de praia, por exemplo, você vê praias que não pode cachorro, tem praias que pode só com focinheira. Então, cabe ao município legislar sobre esses pontos. Cabe ao Estado legislar sobre vigilância sanitária, transporte, cabe a legislação federal legislar sobre o quê? Sobre a responsabilidade civil, criminal. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Nós temos que ter a legislação do município, a do Estado e a federal. Tá? Regulamentando, fazendo referência a manuais importantes fora do país, que é o manual da IATA, que são manuais ali que falam do transporte aéreo realmente com mais seriedade do que aqui, tratam a bagagem de uma forma diferente, né? E os bichos não são mais bagagens, não são mais objetos. Eu acredito aí que a gente vem, eu acho que vai ter aí mais adiante algum departamento no avião, nós tínhamos aula de fumante, lembra, no avião? Exato. Há muitos anos. As leis e as normas vão mudando de acordo com o bom senso, com a sociedade. Com a Isso demanda, vai modificar né? com a demanda. Hoje não se fuma mais dentro do avião, mas antes se fumava dentro de avião. Sim. Então eu acho que, como está crescendo muito esse mundo pet, esse mundo de animal de estimação, eu acho que vai vir aí alguma ideia de um departamento somente para eles, sabe, de uma forma mais refrigerada, né? Isso é uma ideia bacana, uma classe, né? De repente isso, um avião, espaço ali dentro, não sei né? como eles vão lidar com isso, até porque se eles acharem que isso não vai ser correto, eles simplesmente
falam, tá bom, então nós, enfim, Gol, TAM, nós não transportamos mais animais. E é isso. Isso pode acontecer também. E os animais de pequeno porte, doutora? Os que vão ao lado do tutor? Os pequenininhos? O que é necessário, como é esse preparo antes e depois da viagem? Eu costumo dizer que é a mesma coisa, mesma coisa. O animal, dependendo do tempo de viagem que ele vai fazer, orientar o tutor quanto à alimentação ou não. Isso eu estou falando da minha rotina, tá? Eu não sei se todos fazem isso. Então, se tem um paciente pequeno, sei lá, um iorquinho de 2,5 kg, eu não posso falar para esse cara deixar esse bicho totalmente em jejum, porque ele vai ter uma queda de hipoglicemia, né? Então, mais uma vez, não tem uma receita de bolo. Se ele vai viajar por 8 horas, então o que a gente recomenda? Dar um alimento úmido, de alta digestibilidade. Mais uma vez, os exames devem estar todos ok, até porque ele está dentro da aeronave. Ok. A gente sabe se ele está saudável? A gente sabe se ele é um animal cardiopata? E se de repente esse avião tem uma despressurização, uma turbulência? O que a pessoa tem que fazer primeiro? Primeira coisa, ela tem que colocar a máscara nela, para depois ela colocar no cachorrinho. E se esse cachorro já tem alguma alteração cardiológica importante? Ainda que seja dentro do avião, você também tem que tomar os cuidados. Vacinas são as vacinas que aí já entra na legislação mesmo, que eles pedem, que normalmente é a vacina contra a raiva, a vacina múltipla, né? Mas a vacina, nesse caso, se o cara chegar lá no check-in e não tiver a carteira de vacina, ele também não embarca. O mais importante neste momento no Brasil não é isso, e sim uma avaliação minuciosa quanto à saúde desse animal. E eles normalmente vão super bem dentro do avião. Coloca-se embaixo, no assento da frente, você tem também as dimensões, a caixa não pode ser de material rígido, tem que ser um material flexível, porque quando você coloca lá dentro, se for rígida, ela não vai atravessar. Então tem que ser tipo uma bolsinha mesmo, né? E até 10 quilos. Então, a TAM agora recente mudou alguma coisa também sobre o peso, né? Eles não estão falando mais em peso, mas estão falando em tamanho mesmo, que ele caiba lá embaixo. Mas independente, se ele for embaixo ou se ele for em cima, os cuidados são os mesmos. Para a segurança do animal e do tutor e da companhia aérea. E não há uma unificação dessas regras com as empresas, entendeu? Cada uma tem a sua regra, cada uma faz aquilo que quer. E não é dessa forma. Nós temos que criar a regra para elas cumprirem essa regra. E se essa regra não for cumprida, penalizar essa empresa de uma forma ou de outra. Porque elas prestam serviço de qualquer maneira. Nós não podemos mais. Né? Não é que nem fora do país, é diferente. O Brasil ainda, a gente peca nessa prestação de serviço. As leis são severas. A nossa prestadora de serviço de energia. Exatamente. Entendeu? Então, se a empresa acontece de alguma ônibus. coisa assim lá, então, as leis são mais severas Sim. do que aqui, né? Mas eu ainda, assim, na minha opinião e trabalhando com isso, eu acho que o transporte é seguro, sim. Transportar um animal lá embaixo é super seguro. O que não é seguro é o transporte. O critério que não se tem critério, entendeu? Não se tem critério. O seu cachorro, tem alguém lá falando assim, deixa eu ver se seu cachorro realmente é treinado. Quando você abre a caixa, o cachorro sai desesperado de dentro da caixa. Já deve ter pegado voo com cachorrinhos latindo. Já peguei. E é regra não latir. Né? O cachorro não pode latir, o cachorro não pode dar trabalho. O cachorro de serviço não pode dar nenhum trabalho. O cachorro normal do passageiro pagante vai fazer o quê? Ele latiu, ok, o cachorro de serviço não pode. Mas assim, tem gente que vai, tira o cachorro da caixinha, e aí se de repente você tem um passageiro do lado e o cachorro, sei lá, vai lá e faz o número 2 no chão. Como que o cara do lado fica também? Então tem que se ter morde, esse de bom quem é a senso. responsabilidade de que morde? Do tutor também. Aconteceu uma dele vez um cachorro pequenininho, esses pequenininhos assim, nos Estados Unidos, a comissária foi servir o passageiro e o pequenininho voou na mão da comissária. E se fosse um cachorro grande? Entendeu? Então, isso deveria ser muito bem regulamentado. Seu cachorro vai viajar, vamos supor que possa passar a ser dentro do avião, enfim. Só que ele tem que estar muito treinado. Tem que ter alguém lá, que não é o cara do check-in, que não entende de treinamento de cães, para checar. Deixa eu ver se seu cachorro está realmente treinado. Porque quando a gente vai viajar com um cão de serviço, se eles quiserem fazer os testes para ver, embora você não possa fazer carinho, né? Mas você sempre acaba deixando, enfim, porque as pessoas querem. Mas imagina se uma pessoa, sei lá, esbarrou e fez um carinho e a cachorra vai e morde. Sim, sim. A responsabilidade tem que ser minha.
A responsabilidade tem que ser da pessoa que está com esse animal. Então, tem que haver regras. E, mais uma vez, é seguro sim o transporte. O que não é seguro é que é uma baderna. Sim. Não tem critério para isso. Não tem médico veterinário que fez uma inspeção minuciosa nesse paciente, não tem ou o tutor ou um treinador que deixou esse animal apto para viajar dentro dessa caixa, né? E não tem lá no serviço da companhia aérea quem fala assim, ó, aqui a gente tem um cachorro, você tá vendo? Muito cuidado para puxar essa caixa daqui, não é? Vai jogar a mala igual o cachorro, olha, Nós não temos uma aconteceu. regra de como o cachorro fica aí. O cachorro, pelas regras da ANAC, teria que embarcar 1h30 antes do voo. Isso é um absurdo. Tem que se mudar isso. 1h30 antes de todo mundo, o cachorro já fica Dentro lá na bagagem. Da caixa. Aí, Enquanto o manual, e acredito que em outros países que eu pesquisei, é meia hora, em lugar refrigerado. Lá Nós eles não têm, temos isso na nossa são regra. outras situações, né? E o problema, o que aconteceu com esse cachorro quando ele chegou em Fortaleza? Tudo bem, vamos pensar na possibilidade, gente, errou o voo, sei lá, o tutor ficou super nervoso porque o cachorro não estava, mas isso foi uma fatalidade para o cachorro, mas não foi o fato de ter mudado o voo. O que aconteceu com esse cachorro em Fortaleza para que ele pudesse voltar para Guarulhos? Onde ele ficou? A caixa ficou no sol? Esse animal não recebeu água. Ele estava vivo quando chegou lá? Quando ele estava lá, ele estava vivo. Quando ele chegou, ele estava vivo. Tanto que tem até um vídeo de um funcionário dando água para ele naquelas, sabe aquelas garrafinhas que hamster, roedor toma água, que tem uma bolinha? Verdade, que é para bicho pequenininho. E aí ele, o funcionário, não sei se era funcionário do aeroporto ou dali do setor ou da própria companhia, eles colocaram uma garrafinha e o cachorro estava lambendo água ali compulsivamente. Tá, mas aonde esse cachorro estava? Era um galpão, estava muito quente, esse cachorro estava desidratado. Isso a gente não sabe. Não foi o fato dele ter ido para o lugar errado que ocasionou a morte dele. Foi o que aconteceu nesse meio, que ninguém verificou, esse pobre animal ficou lá e foi a óbito. Para mim, não foi uma fatalidade, foi uma falha de prestação de serviço. Exato. Não foi fatalidade, Não, gente. fatalidade para o tutor, pro tutor, né? Mas fatalidade pro tutor. foi a falha na prestação do serviço. Nós não temos quem regulamente, quem olhe para isso dessa forma, né? Ó, eu vou dar um exemplo para você, fugindo disso, só para você entender como são as coisas para nós aqui no país. Hoje em dia não pode mais ser animais vendidos, comercializados na cidade de São Paulo, sem estar microchipados e castrados. Tá? É lei, não pode. Só que a gente já sabe que existem algumas doenças, principalmente alguns cânceres em raça de cachorro grande, que têm relação com a castração precoce. Entendeu? Então, se você quer ter um bicho, você tem que pegar ele castrado precocemente, mas você corre o risco de quando ele ficar com meia idade, jovem, ele morrer com câncer, porque ele não tem hormônios sexuais e foi castrado um bebê de 1 mês. Você entende? Tem algumas coisas, e assim, essas pessoas que mexem, que tramitam com isso, com esse tipo de projeto de lei, eles têm que procurar pessoas capacitadas para trabalhar com isso. Tem que ser uma união. Não é simplesmente, eu vou castrar todo mundo que vai resolver o problema do mundo. Não é, está tendo outro problema agora. A gente está perdendo um monte de bicho com câncer por conta de castração precoce. Então, tem que ter pessoas capacitadas para se envolver, por exemplo, nessa questão agora, que eu não sei como que eles vão... O que eles vão fazer para o animal vai para essa regulamentação entrar dentro da aeronave? Precisa ter uma série de pessoas que entendam do assunto para que isso seja uma regulamentação correta e não para ter mais problema. E aí a gente volta para a questão das políticas públicas, né, doutor? Principalmente dessa regulamentação, o quanto isso ainda é falho. E aí, doutora, eu queria entender um pouco melhor. E o Conselho Veterinário, por exemplo, será que não seria o caso de ajudar também na formulação dessas políticas? O Conselho já se manifestou, o Conselho Federal se manifestou e eles vão fazer sim, eles vão começar a mexer nisso, que já era tempo, né? Não era para ser agora, né? Já tinha que ter existido. Para fazer protocolos para que isso ocorra de uma forma como não teve o fim trágico do Joca. Mas também não só para isso, né? Transporte de carro também.
Você vê gente viajando transporte com o cachorro, de carro, transporte com a cabeça de inteira pra ônibus, fora. tudo tem que ser Você não vê o analisado. cachorro de cinto de Sim. segurança, entendeu? O cachorro Sim. tá no colo do tutor aqui. Se esse cara der uma freada brusca, esse animal voa pra fora. Entendeu? É essa responsabilidade que o Código Civil vai Exato. trazer agora para o tutor. Porque o tutor é responsável. Ele é se por um acaso o responsável por cachorro maus voar. tratos ao animal. Entendeu? Isso Ele é maus tratos, ele está maus maltratando tratos. o animal. Então ele vai ser penalizado por isso também. Mas o conselho Então- já se pronunciou quanto a isso, sim. E eu acho que falta assim, mais apoio da parte de sindicatos de veterinários. Não temos aí sindicatos muito fortes da classe veterinária. Nós não temos uma política pública muito forte com veterinários, entendeu? Com esse mundo dos animais. Sim. Está muito fraco isso. Ninguém acontece essas coisas, fica tudo à tona agora. Daqui uma semana volta todo mundo tá ao tudo normal de novo. exatamente. Entendeu? Aí tem essas foi questões. o caso de 2022, foi aquele o Zion, foi aquele outro cachorro. Exatamente. Aí ensejou esse projeto de lei que está de 2022. Vamos voltar rápido isso, vamos aditar, vamos pedir opiniões de veterinários para a gente colocar dentro desse projeto uma coisa mais minuciosa. Eu acho que eles umas deveriam regras mais colocar o sérias. CRMV mesmo. Sim, também acho. O CRMV tem que estar Tem que estar participando. dentro disso. Também acho. O conselho do CRMV tem que estar atrelado a isso. Sim. Uma situação, É a proteção animal. Exatamente. O conselho tem que falar, nós temos diretrizes a seguir. É assim que tem que ser. Perfeito. Eu vou pedir para a gente fazer um rápido intervalo. A gente volta falando mais dessa regulamentação e também do que é necessário daqui por diante. Daqui a pouquinho, voltamos em breve. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta hoje. E aí, doutor, gostaria, nessa parte do programa, como o senhor mesmo comentou no primeiro bloco, vamos resgatar, né, esse projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Caio França, o PL número 6 de 2022, ou seja, já tem 2 anos aí, né, que tramita aqui dentro, regulamento do transporte de animais domésticos de pequeno porte pelas companhias aéreas que detenham sede ou filial no Estado com operação tanto em linhas domésticas como internacionais, popularmente conhecida como Lei Pandora. Isso mesmo. No final do primeiro bloco, a gente falava sobre a importância não só da regulamentação, mas das penalizações serem mais severas, né? Sim, sim. Essa regulamentação tem que ser votada o quanto antes, Mariana. O quanto antes tem que colocar esse projeto aí para ser votado. E, se possível ainda, a gente tem que unir esse projeto junto com o Conselho de Médicos Veterinários, tá? Porque esse projeto, ele trata ali da regulamentação, ele trata, por exemplo, da espera de 1h30 que se torne meia hora de espera para o cachorro em um local refrigerado, mas falta ainda um pouco mais de detalhe, né? Que compete aí o CRM junto com a casa, fazer ali nas suas minúcias da lei ali, regulamentar exames médicos, chipagem necessária, identificação desse animal, do veterinário. Então, falta ainda alguns pontos no projeto, mas o projeto é muito bom. Tenho certeza que vai passar daqui. Não só o Estado de São Paulo precisa, mas o Brasil precisa disso. Precisa vir também uma norma federal. A gente precisa alinhar aí a vigilância sanitária, precisa alinhar o Ministério da Aeronáutica, temos que falar também do transporte terrestre, em ônibus, em veículos. Então, a gente tem que regulamentar realmente esse transporte desses animais. Doutora? Sim, eu acho que o Conselho tem que estar alinhado com tudo isso. E o mais importante, nesse projeto, né, enfim... A primeira coisa, gente, é ter médicos veterinários nos aeroportos. Médicos veterinários capacitados para atender esse tipo de intercorrência. Porque dentro da medicina veterinária, você tem o médico veterinário que faz inspeção de alimentos, você tem o médico veterinário que trabalha na indústria farmacêutica. Não é o médico veterinário que tem, é uma pessoa que tenha... expertise para poder minimizar e ver que situação é aquela. O paciente está hipertenso nesse momento.
precisa ter medicamentos, né? Precisa ter uma farmácia veterinária. Onde se tem animal, você tem que ter veterinário, você tem que ter medicamento. A pessoa precisa poder trabalhar, ela precisa ter equipamentos ali se ela tiver essa intercorrência. O fundamental é isso. Independente se o animal vai passar e viajar dentro da cabine ou continuar viajando embaixo. Isso é uma situação que tem que ser mudada. Os aeroportos têm que ter veterinários no embarque e no desembarque para atender esses pacientes. E nós temos que regulamentar dessa forma. É um RG do cachorro, é um CPF do cachorro, onde ali contém todas as informações deles. Nós temos que ter nesse projeto aí também a obrigação do tutor em fornecer isso também para as companhias. Quando vai embarcar, qual é o RG do cachorro, qual é o chip do cachorro, o que esse cachorro tem, o que ele não tem, pode, já viajou, não viajou, é a primeira vez nessa companhia, não é... Então tem que se fazer, regulamentar também essa parte do embarque do cachorro. Precisa ter um checklist lá para ser seguido. Sim. Ó, o atestado está aqui, ok, tá, mas... e os exames? Ah, também está aqui, ok. Certificado do microchip, está aqui. Testado de vacina, ok. Para que isso, para minimizar esses riscos. Olha, o seu cachorro, por exemplo, um cão de raça grande vai lá embaixo. Ele está há quanto tempo em jejum? O cara vai ter que falar. Qual foi a última refeição? Quando ele tomou água? Ele precisa falar. Por quê? Se de repente ele, igual a gente faz, fazer uma cirurgia, fala para o tutor, o paciente está em jejum? Ah, está em jejum. Quando você vai ver, você induz o animal no plano anestésico, ele vomita. Então ele não estava em jejum. E isso pode incutir um risco de morte para ele. Sim, então você tem que falar toda a verdade e o tutor tem que ser responsável por aquilo. E aí o outro setor averigou essa documentação, tá tudo certo? Quem que a gente pode chamar agora para ver se esse animal realmente está treinado para estar dentro dessa caixa? Se ele não está completamente estressado, ou se ele estiver estressado, o médico veterinário no aeroporto vai aferir os parâmetros desse paciente. E quando atrasa o voo, nós estamos no aeroporto lá não atrasa, não teve agora o boom lá na... E o cachorro vai ficar dentro da caixa. Onde estava? Tem certeza que tinha cachorros lá. Onde estavam os cachorros? Todo mundo 3, 4 horas esperando e o cachorro estava onde? A gente não sabe. Né? A gente não tem uma fiscalização. Posso ver meu cachorro, vou até a companhia, posso até meu cachorro, posso até pegar meu cachorro, trazê-lo para cá, enquanto o avião não sai. A gente não sabe. Obviamente, tem cachorros que são bravos também, que a pessoa nunca vai poder falar, eu vou tirar seu cachorro da caixa para dar água para ele. Mas isso tudo, o tutor também tem que ter ciência. Olha, o teu cachorro, como ele é bravo, ele é um cão de guarda, ele não vai poder ser retirado. Mas a gente vai ter alguma outra forma de dar uma água para o cachorro, enfim. Sim. Tem tantas coisas que podem ser mudadas. E outros animais, doutora? Como gatos, por exemplo? A mesma situação, não muda. Mesma situação. Os riscos são os mesmos. E gato ainda um pouco pior, porque o gato é um animal muito mais estressado. O gato é muito mais estressado. O gato ele pode fazer uma hiperglicemia por estresse, por exemplo. O gato, se você for fazer um atendimento de um gato dentro do consultório, esse gato já tem um aumento de pressão arterial, porque ele chama-se síndrome do jaleco branco. Ele já vê a pessoa, a pressão já sobe. Então, muitas vezes, você tem que ir até a casa desse tutor. Você não pode estar de jaleco branco, você tem que estar com uma roupa normal para poder fazer a pressão arterial desse paciente em casa, você vai ver que está normal. Mas ali, naquele momento, ele teve um pico de pressão. A mesma situação. O treino também é o mesmo. Você treina com petisco, você faz agrado, você coloca uma música mais tranquila. Eles entendem tudo. Eles só não falam. Eles sentem tudo isso. Eles só não falam. Então, existem meios, existem pessoas treinadas, existem profissionais na área de comportamento. Profissionais, que eu digo profissionais mesmo, sim, não essa questão de charlatanismo. Eu atendo alguns hospitais veterinários, a gente sabe a demanda que é hoje, sim, o animal. Então, são diversos os problemas. Tutor precisa ser muito bem orientado, mas também às vezes ele não quer seguir a risca, porque isso tem um custo alto. E às vezes ele quer fazer da forma dele, que vai sair muito mais barata. Sim. Entendeu? E aí às vezes pode dar errado. E a responsabilidade civil prevista hoje no nosso mundo jurídico é tanto para o tutor quanto para as prestadoras. É para todo mundo essa responsabilidade civil. Onde houve e criminal, a falha, né? Hoje o tutor de um cachorro que tira o braço, ou da jornalista lá do Rio de Janeiro, vai responder por quê? Por lesão corporal culposa, criminalmente. Então a responsabilidade está aí. O que precisa é regulamentar de como vai transportar, de como esse animal vai ser tratado nesse ambiente. Tem prefeituras, por exemplo, que focinheira, só sai com focinheira.
Então a prefeitura já fez lá o seu projeto de lei e o pessoal dos municípios tem que cumprir essa lei. Só focinheira da rua. Não pode praia, não vai para praia. Então tem que regulamentar, de uma forma ou de outra, como é que vai transportar esses animais daqui por diante. E aí o senhor falou para a gente também no primeiro bloco sobre o novo Código Civil específico, um capítulo específico para animais. Qual é a importância desse olhar da legislação para os animais também? Era uma coisa que a gente conversava nos bastidores. Os animais até bem pouco tempo não se existia esse olhar nem tanto do judiciário, nem tanto dos legisladores, da política realmente tão empenhado como é hoje. Né? Eu acho que o mundo todo, né? Eu acho que o animal, né? O animal trouxe aí para a gente várias lições. E chegou um pouco tarde, tá? Essa normalização aí do Código Civil. O Código Civil agora, o anteprojeto, prevê um capítulo específico para os animais. Ele tira o animal da condição de objeto e coloca o animal na condição de ser vivo, de ter sentimentos, de ter ali a sua proteção, né? Até mesmo contra os seus tutores. Então, hoje, o animal ele vai ser independente, ele não vai ser um objeto qualquer. Ele vai ter os seus direitos, né, e deveres também, e o tutor também. Então, você vai ter que seguir aquela cartilha. O Código Civil está aí, vai ser com certeza um sucesso aí, essa parte do código, porque a gente precisa regulamentar tudo que é referente ao animal hoje. Tudo, tudo. A gente tem um trabalho muito bacana, né, hoje junto a clínicas veterinárias, a hospitais. Tem a doutora Renata Arruda, que é uma colega nossa, que é uma advogada em direito médico veterinário, assim, de uma qualidade excepcional, onde ela faz um trabalho de prontuário com as clínicas. Ela tem nos ajudado muito, sabe, né? De você se resguardar como médico também daquilo que você está fazendo, né? Tudo que você está fazendo. Então você tem que ter o registro, você tem que ter alta, o hospital tem que ter isso, né? Prontuário para isso, assinar aquilo, assinar isso. Porque a gente tem que ser tudo documentado. Tudo documentado, porque está todo mundo responsabilizando todo mundo. Ah, meu cachorro morreu, é culpa do veterinário. Já sabe? Ah, meu cachorro saiu daqui e morreu, é tua culpa. Aquela outra clínica lá que não atendeu no pronto-socorro, né? Daquela que foi com o animal lá, passando mal à noite, uma clínica não atendeu. A clínica tem que atender, é um hospital. Se ela vai receber ou não, se ela vai receber ela ou tem não, que cobrar de uma outra forma, mas ela não forma, pode. Mas ele é um hospital. Urgência, emergência, ela não pode negar. Ele é um ser vivo, o cachorro, né? Se você vai hoje, você é obrigado a ser atendido num hospital. O Einstein tem que te Como você vai pagar? Como você vai pagar depois, mas porque você tem essa proteção da Constituição, você tem essa proteção da nossa legislação e o animal tem que ter isso. Porque o animal hoje faz parte da família, né? Hoje são 40 milhões de casas com animais, são 150 milhões de animais só no país. É quase a nossa população. Né? São os filhos das temos pessoas, nos municípios, nas prefeituras, as partes de zoonose, que fazem um trabalho bacana, que eu atuo em algumas prefeituras também nas partes de zoonose, de castração de animais de rua. Então, você tem que estar atento a esses animais também, fazer essa fiscalização. Tem que trazer esse animal para ser cadastrado. E o que eu vejo também é que falta fiscalização também nessas questões. E penalização. Exato. Por exemplo, penalização. Existe a lei que não pode ser vendido animal, em São Paulo, sem estar castrado e sem estar microchipado. Você vai em um monte de local, tem bicho, os caras falam o quê? Ah, é do tutor. Não é nada, é cachorro que está sendo vendido. Mas aí você também não pode falar que essa pessoa está errada, porque ela também está se preocupando com o bem-estar. De não castrar o bicho precoce. Então, assim, por que não existe... no Mercado Livre de cachorro. Mercado Livre tem cachorro. Exato. No Mercado Livre. Você entra lá, tem canil no Mercado Livre. Por que não existe, então... por que essa lei, de repente, não pode ser reformulada a ponto de falar, olha, o animal ele vai ser castrado com tanto tempo. Enfim, gente, eu não entendo de lei, você que entende, mas eu estou dando apenas é verdade. Um exemplo. Não temos nada que faça. Comprou o cachorro, tá, ele precisa ser castrado agora? Não, porque isso vai acometer a saúde dele um pouco mais para frente. Com quantos meses? As fêmeas no segundo cio e os machos com 1 ano. Tá, esse tutor não castrou? Um exemplo. Esse tutor não castrou esse animal, então ele vai pagar uma multa. Sim. Ah, mas o cachorro morreu. O cara pode falar, o cachorro morreu, tá bom, me dá o atestado de óbito do paciente. Sim. Precisa começar a linkar, fechar as coisas, entendeu? Ah, o cachorro morreu e eu enterrei no quintal de casa. Como que você vai provar? Tem que começar assim, o cachorro morreu, todo cachorro que morreu deveria ser atestado por um médico veterinário. Principalmente esses que estão nesse documento aí de que não vai ser castrado agora, mas vai ser castrado depois. Então, você vê
bichinho com 1 mês sendo castrado, isso é uma judiação. E às vezes sendo castrado de forma não correta, não num centro cirúrgico, como deveria ocorrer uma cirurgia, com um anestesista, são castrados. O que eu tenho feito para muitos Entendeu? clientes, hospitais e clínicas, são contratos, né? Contratos realmente com o tutor. São contratos, por exemplo, de pet shops que vendem animais, são contratos com quem compra o animal, que você é obrigado, durante esse período de tempo, a vir aqui, a trazer aqui, a passar por uma checagem, entendeu? Tem um contrato entre as partes que a gente tenta aí, por falta de uma regulamentação, a gente faz em comum acordo com aquele prestador de serviço ou com aquele tutor que vem com o animal. Precisa ser uma coisa alinhada para não ter essas brechas, essas falhas, né? Que ocorrem. E é uma união de todo mundo, conselho, direito, tudo. Parlamentar, economia, tudo, sanitária, né? tudo refere ao animal, tem que ser olhado com mais cuidado. Agora, o ponto positivo é que nós estamos evoluindo, né? A senhora acredita que passos largos já foram dados, né? Embora, infelizmente, nós temos ainda hoje fatalidades como do Joca, citado aqui. Sim, imagina, hoje você vai em restaurantes, você tem lá a família e o cachorrinho tá lá do lado. E nos restaurantes pet friendly, né? E aí se a pessoa chegar e falar, mas eu não quero o cachorro aqui, então você tá no lugar errado, porque você tá num restaurante pet friendly, você tem que ir para outro. Sim. Então, assim, tudo mudou muito. A medicina veterinária está muito mais avançada. Hoje em dia, nós temos uma tecnologia na medicina veterinária, claro, não são todos que têm esse acesso a tudo isso, mas nós temos hospitais públicos, as pessoas hoje não estão mais desamparadas, elas não estão precisando mais ver aquele bichinho morrendo em casa e deixar ele morrer e sem saber o que fazer. Então, assim, ainda falta muito, mas a gente deu um enorme passo quanto a isso. Hoje em dia, você sai na rua, você vê uma pessoa, um senhor, um velhinho, uma velhinha que não tem mais os filhos em casa e tem lá o cachorrinho, que é a vida deles. A criança que já cresce com um animal de estimação é uma criança muito mais tranquila, amável, já começa respeitando, né, um animal. Se você respeita o animal, você respeita qualquer pessoa, enfim. Então, acho que a gente mudou muito, sim. Mas, ao mesmo tempo que mudou, você viu a proporção que isso tomou do Joca? Sei lá, há 3 anos isso teria acontecido, teria ficado, sei lá, algumas horas e pronto, acabou. Agora não. Agora já estão organizando passeata nos aeroportos. De 2 anos já mudou, né? Desde 2022, por exemplo, que foi o caso da Pandora, né? Que ensejou o projeto de lei, muita coisa já mudou, já vem mudando. Tudo mudou muito, então e agora com a explosão do Joca, que, por exemplo, é um caso entre são 11 mil animais que voam. Por ano, mais ou menos, bicho entendeu? voando. Nós tivemos uma morte. Então nós temos que dar um crédito. Que a gente soube que soube. Que nós soubemos. Né? Que caiu na mídia social. Tem gato que foge. Imagina, teve uma senhora também que vários acha relatos. Que o gato dela fugiu e ela nunca encontrou o gato. Aconteceu aqui em Guarulhos também. Eu não lembro que companhia aérea foi, mas aconteceu. O gatinho da mulher sumiu, a caixa abriu, mais uma vez. A caixa era apropriada? Porque essa caixa, ela tem que, de repente, se essa caixa caiu lá, sei lá, por um acidente. Imagina se é uma caixa de material ruim. Ela vai abrir a porta. Imagina um gato, o que ele vai fazer se a porta estiver aberta? Ele vai correr e ninguém vai pegar mais. Um cachorro grande, sei lá, de repente você até consegue. Mas o gato vai subir numa árvore, vai entrar no mato, você não vai achar mais. Entendeu? Então, essa regulamentação vai ser muito importante. Para que essas fatalidades não ocorram mais, porque o cachorro é realmente a vida do tutor hoje em dia. É um filho. Muito bem, doutores, agradeço demais a presença de ambos aqui hoje nesse bate-papo, foi um prazer. Agradecemos também a sua presença que esteve conosco, seja pela TV ou pela internet. A gente se vê ao longo da programação. Até mais.